Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas que vai além do RH tradicional. Vamos falar sobre autoestima, pertencimento, dignidade e como projetos educacionais como o Incluir, em parceria do grupo Cornélio Brenan e Alicerce Educação, podem mudar não apenas carreiras, mas famílias inteiras. A minha convidada de hoje para esse papo, eu tenho muita honra de receber, é a Gessilene, que todos costumam chamar de Jessi. Ela tem experiência de mais de 17 anos em RH, é formada em psicologia, pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho, e ela também já atuou em empresas nacionais e multinacionais, onde o RH e principalmente a área de desenvolvimento de pessoas sempre foi uma das suas grandes paixões. Vale destacar que a Jessi também é uma super apoiadora do projeto Incluir, desenvolvido em parceria com a Alicerce Educação e o Grupo Cornélio Brenan, que tem como objetivo levar a educação de qualidade para adultos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Jessi. Que especial ter você por aqui. Que alegria, viu? A alegria é toda minha, Karine. Que bom estar aqui com vocês. Um parceiro técnico aí de peso, costumo dizer, que está com a gente aqui nessa jornada, junto com o Incluir. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui também com vocês, pode ter certeza. Ai, que bom. Obrigada, Jessi. Quando a gente fala de gestão de pessoas, muita gente ainda pensa em processos, metas, indicadores, né? Que é um clássico aí do RH. Mas por trás disso tudo existem muitas histórias, sonhos, trajetórias. Então, quando você pensa em gestão de pessoas, o que vem primeiro à sua mente? Você pensa nos processos, pensa nas pessoas reais e as suas histórias? Conta um pouquinho pra gente. Então, né, não, fica muito difícil a gente separar, né, os processos das pessoas. Eu acredito muito que processos e pessoas precisam andar ali de forma muito conjunta, né? O grande ponto aqui é que um não pode sobrepor o outro, né? Eu acredito muito que olhar para as histórias, para os sonhos das pessoas, né, ajuda muito não só o RH, né, mas como a liderança de uma forma geral a ser mais assertivo, mais estratégico, né? Eu costumo dizer que a gente precisa saber o que é que faz brilhar os olhos das pessoas, né? Eu acho que isso facilita muito para o gestor no momento que ele vai dar o desafio, né? Ou seja, é o desafio certo para a pessoa certa, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar muito essas pessoas, além desse crachá, né? Além desse know-how de empresa, e entender o que é que essas pessoas carregam na sua bagagem da vida, né? Então, se a gente pudesse estabelecer ali um foco ideal, né? A ideia seria que esse gestor ele pudesse compreender melhor essa bagagem para orquestrar melhor o seu time. Então, eu acredito muito nisso. Muito especial e entender também que essas pessoas elas têm uma autoestima ali também para ser desenvolvida, conquista da dignidade. E pensa um pouquinho sobre isso e conta pra gente, né, na tua experiência. Qual é esse principal papel da gestão de pessoas na melhora da autoestima dos nossos atendidos e estudantes? Na organização, eu digo que o gestor, né, ele termina sendo essa referência desses liderados, né? Pelo menos deveria ser assim. Então, eu acredito que as palavras, as atitudes desse gestor, ele pode sim interferir na forma como essa pessoa se enxerga dentro do time, né? E fazer com que essas pessoas se sintam parte desse todo, né? Eu acho que é super útil. Elas precisam entender o quanto elas são contribuintes, né? E quando essa pessoa ela se sente útil e necessária dentro do time, isso de toda forma, né, de alguma forma, isso termina respingando, interferindo nessa questão da autoestima. Então, eu acredito que esse gestor, como referência, ele precisa, de fato, estar muito sensível aí a esse papel de inclusão, de trazer para perto todas as pessoas. Jéssica, o Incluir tem muitas histórias impactantes, né? Muitas histórias e trajetórias que trazem inspiração para gente. Então, teve alguma situação que você presenciou, alguém que assim redescobriu o seu valor, o seu propósito através de um projeto educacional como o Incluir? Ou talvez em outras histórias que você tenha experimentado também na gestão de pessoas?
Então, Karine, eu digo que assim a gente tem várias histórias ali que acontecem dentro dessa jornada ali de aula, né? Às vezes de 4, de 6 meses, né? E aqui eu posso dizer que eu tenho alguns cases, né? Então, mas para a gente exemplificar aqui, casos de pessoas que sonham em sair da base da pirâmide, desse processo operacional, né? Teve um caso de um dos nossos funcionários, né? Que com essa questão do projeto, meio que plantou aquela sementinha nele ali, de dizer assim, poxa, eu queria fazer uma faculdade relacionada à tecnologia. Tem outros, né, pessoas até de mais idade, que às vezes nem conseguiam sonhar, né, ou ainda não conseguem sonhar para si, mas terminam trazendo histórias relacionadas aos filhos, aos netos, a importância da educação, né, que eles conseguem. É como se o projeto, a educação, desse essa grande lupa ali em cima de um horizonte, né, para a vida mesmo. Então, eu tenho um caso desse rapaz que ele queria cursar, ele quer cursar tecnologia. Tem pessoas, né, que dizem ali, poxa, eu estou aqui porque eu quero aprender a ler, porque eu quero tirar minha carteira de habilitação. Então, são tantos casos ali que eu vejo que a semente está sendo plantada e vai dando esse tom de autoestima e de esperança para as pessoas mesmo, sabe? De mudança de vida. Então, tenho vários casos, Karine, ali dentro do Ah, Incluir para trazer para você, mas eu trago esses aí que realmente marcam a gente. sim, com certeza. E penso que devem ter características comuns nesses vários cases, né? Então, você percebe algo em comum entre todos eles que falam do impacto assim que esse estudante ele participa do projeto, o que que vem primeiro assim de impacto visível? Conta pra gente. Eu costumo dizer, né, que o Incluir, em parceria com o Alicerce, a gente não está falando só de português, de matemática, de matéria de base, digamos assim. Eu acho que, além disso, né, dessas matérias de base, vem ali duas caixinhas que eu considero ali super importante, que é o senso de pertencimento e autoestima, como a gente falou anteriormente, né? Então, é uma descoberta desse mundo novo mesmo, as pessoas entenderem que ela pode fazer diferença no mundo, que o conhecimento pode abrir muito mais rapidamente, né, as portas mesmo. Então, eu vejo que, além das matérias de base, respinga também nessas duas caixinhas, que é senso de pertencimento, que é autoestima, né, e a esperança de poder fazer a diferença, seja na vida dela, seja na vida de um neto, de um filho. Então, isso aí eu vejo que é um ponto muito forte, que fica muito para a gente aqui. Isso é super relevante porque você está trazendo, então, características que estão para além da qualidade técnica, das competências técnicas desenvolvidas. Você percebe que emocionalmente também tem influência, a gente tem ali, de alguma forma, potencializadas desenvolvimentos emocionais ali nas pessoas? Eu digo com toda certeza, é totalmente, né? Eu digo Uhum. que o aprendizado de base, as matérias básicas ali, ela é uma consequência, né? Do empoderamento que essas pessoas recebem mesmo, né? Elas são estimuladas a acreditar que podem vencer muitas barreiras. E isso vai muito além do estudo formal. E eu costumo dizer que o método que o Alicerce utiliza, né? Ou seja, olhar as pessoas de uma forma muito única, né? E conseguir fazer esse acompanhamento de acordo com a necessidade e o momento, né, de cada um. Acho que isso é um grande diferencial. E confesso a você que foi esse ponto que me atraiu a trazer, né, o Alicerce como esse parceiro técnico para apoiar a gente aqui na educação dessas pessoas, na educação desses adultos. Então, eu acho que totalmente, assim, vai muito além do aprendizado técnico, Karine. Sim, e quando a gente está falando de aprendizado técnico, desenvolvimento emocional, com certeza as famílias também são alvo desse impacto, né? Conta pra gente se você já ouviu algum caso, alguma história, alguma experiência onde as famílias também foram transformadas de alguma forma. Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho não, eu tenho certeza, né? Hum. Então, teve um dos nossos alunos que ele disse, né, que o filho não sabia que ele estava fazendo essas aulas e ele pegou o computador do filho para treinar ali algumas coisas e o filho, né, se espantou positivamente, né, se surpreendeu positivamente, né, de uma forma orgulhosa. Poxa, pai, você nunca pegou no computador e está aqui tentando, testando, né?
Então é como se esse filho, de uma certa forma, falasse para esse pai: poxa, você agora também faz parte do meu mundo, né? Ou seja, você agora a gente pode falar de igual para igual. Então a forma como esse pai trazia essa informação, né, da surpresa positiva que o filho teve ao vê-lo, né, manuseando o computador, eu acho que isso é muito bacana. E as esposas também, né, dizer assim: poxa, há tanto tempo que você não estudava, né? Que bacana saber que a empresa está com essa iniciativa, esse projeto, e você mergulhou. Então, é inevitável que a família ela seja afetada, né, positivamente com a questão da educação, de projetos como esse. É inevitável. Ai, que muito legal. Quando você trouxe aqui, né, o pai podendo ajudar o filho, você está falando também de uma forma de inclusão, né? Para além da inclusão naquele contexto novo, também a gente, pensando em gestão de pessoas, pode falar um pouquinho de inclusão social e pertencimento. Então, queria te ouvir sobre, para além do que o RH geralmente propõe, de uma inclusão, naturalmente institucional, como que na prática essa inclusão social acontece para você? Eu costumo dizer que inclusão social é entrar no modelo de mundo do outro, né? É fazer com que essa pessoa ela sinta parte daquela história, daquele contexto. E muitas vezes a gente tem esse papel enquanto recursos humanos de adaptar esses cenários para que essas pessoas elas se sintam pertencentes, né? Então, eu acredito muito em inclusão social dentro da empresa nesse sentido, é eu poder falar a linguagem do outro, é eu poder de fato adaptar para que todos se sintam participantes. Então, é um processo que a gente vem trabalhando, não é mágica, a gente acerta, a gente erra, a gente adapta, mas eu acredito que é muito importante que o RH tenha esse olhar. Essa ação, esse projeto, esse evento vai incluir todo mundo de fato, né? Vai ficar alguém de fora? Por quê? Então, eu acho que é um exercício muito grande que o RH, né, precisa fazer. E incluir é isso, é eu entrar no modelo de mundo do outro. Imagino que no incluir você também já tem identificado esse surgimento do sentimento de pertencimento, né? Já temos exemplos aí para contar também? Conta pra gente, tô curiosa. Tem muitos exemplos, assim, Karina, eu poderia falar vários, mas teve um outro também que super me chamou a atenção, que fala muito dessa questão do pertencimento, né, de um aluno. Eu digo que todos, né, mas sempre tem um ali que fica muito na mente, de pessoas que eu digo, eu nunca ouvi a voz dessa pessoa, né? Essas pessoas, elas evitavam se comunicar, né? Ou por medo, por receio, por julgamento, enfim, né? Mas então, no incluir, você olha assim, e diz, caramba, fulano começou a falar, né? Então, tinha pessoas que você nem conhecia direito o tom de voz, né? Seja porque era muito baixo, porque eles não se colocavam nas reuniões, nos fóruns. E por incrível que pareça, hoje eu tenho alunos que dão entrevista para programa de televisão. Acredite, Karine, Olha que para programa de televisão, né? Tem um aluno que ele faz trabalhos manuais, né, com peças recicladas, e ele estava falando de como fazer isso em um programa aqui de Recife, falando dessas suas habilidades artesanais, né? Alunos que querem, que no primeiro ano da gente tivemos dificuldade, mas hoje tem alunos que nos procuram para dizer: eu quero gravar um vídeo para incluir, eu quero falar como foi essa experiência. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe, mais uma vez, que as matérias de base elas são super importantes, mas a gente percebe que isso ultrapassa essa questão das matérias de base. Né? Então, eles se sentem, de fato, né, fazendo parte e tem voz. Tipo assim, eu tenho voz, eu tenho vez, eu quero falar. E isso é muito massa. Você está trazendo, Jéssica, uma reflexão super importante que é entender que a partir do pertencimento a gente consegue gerar produtividade, inserção no mercado de trabalho, abertura de oportunidades, né? Então, conta pra gente um pouquinho de que forma você acha que isso acontece, já caminhando ali para os ganhos invisíveis do projeto Incluir, né? Então, falamos vários aqui, né? Desenvolvimento Vários. emocional, competências socioemocionais, falamos de desenvolvimento técnico, pertencimento e agora olhando para esses ganhos invisíveis e produtividade. Comenta um pouquinho.
Então, eu costumo dizer que as pessoas, quando começam, né, a se sentir que fazem parte, elas começam a sonhar. Elas acreditam que pode fazer a diferença na empresa, dentro das suas famílias. E é aquela história, elas começam a ter voz, né? Então, são ações que a gente faz dentro da sala de aula, são atividades que são feitas dentro da sala de aula, mas que elas ultrapassam esse setting, né? Essa sala, esse momento. Então, esse empoderamento, com certeza, deixa as pessoas mais ativas, deixa as pessoas mais questionadoras, que, ao meu ver, isso é muito bacana, isso é muito bom. Né? E dão realmente aí um norte de esperança mesmo, de mundo, de possibilidades. Chegam relatos para vocês sobre a recuperação da confiança, da dignidade, através da educação formada ali no projeto Incluir? Chega, Karine. Teve teve uma última ação nossa, que uma das nossas analistas de DHO foi fazer um treinamento, né, para um grupo de alunos que participaram do Incluir. Depois ela chegou para mim e disse assim: Jess, olha como eles questionaram, como eles perguntaram, né? Como eles fazem perguntas que antes eles não faziam. É tipo, as pessoas entravam mudas e saíam caladas, como a gente costuma dizer aqui. Né? As pessoas entravam na sala de aula, num fórum desse, de um treinamento, de um repasse de conhecimento, e elas não falavam. Né? Então, hoje, eu escuto dizer, elas perguntam mais, eles estão mais questionadores. Eu digo, oh, que maravilha. Então, é isso que a gente busca, né? Esse ganho visível de esperança, das pessoas saírem da aula ali, de finalizar a turma com um brilho diferente, né, nesse olhar, e as pessoas passarem a ter voz mesmo dentro do time e dentro da sociedade como um todo, porque, como eu disse, isso perpassa, isso ultrapassa, entendeu? Eu estou super encantada com os relatos aqui do projeto e penso que o RH, como esse setor que recebe depoimentos, acolhe, escuta dos gestores, dos diretores, dos colaboradores, também já deve ter coletado informações sobre a mudança da postura profissional das pessoas que passam por projetos educacionais como esse, né? Como é que são os relatos de pós-projeto, né? Como é que muda a postura, se muda, se não muda, conta pra gente também. Ah, muda sim, viu? As pessoas, como ele disse, né? As pessoas elas ficam mais questionadoras. É como se a gente tirasse a venda mesmo dos olhos dessas pessoas, né? Elas Sim. começam a entender, minha opinião importa, né? Eu faço a diferença aqui, eu posso contribuir de certa forma para esse projeto, para essa fala, para esse treinamento. Então, eu acho que os gestores, tenho certeza que os gestores já percebem, né, essa mudança de comportamento, de postura, né, e de querer mais, né, como eu disse no início da minha fala, de pessoas que estão ali no operacional e dizem assim, poxa, eu quero fazer um curso de tecnologia da informação, né, Uhum. porque eles tiveram agora nessa última turma do Incluir o contato, né, com a informática básica. Então, hoje você já percebe essa sementinha ali dando, né, abrindo um pouco para dizer por que não? Por que eu não posso sair da minha área e querer coisas melhores, querer crescer profissionalmente? Então, essa inquietação, ela já é percebida assim pelos gestores e por a gente que do RH que está próximo, que está perto, que escuta as pessoas ali no dia a dia. Muito legal, Jéssica. Diante de tantos relatos encantadores, se você pudesse resumir em uma frase, olha lá, hein? Uma frase que pudesse transcrever para gente o impacto desses projetos na vida das pessoas, do projeto Incluir na vida dos nossos estudantes adultos. Que frase seria essa? Nossa, fica difícil, desafiador resumir uma frase, viu, Karine? Mas vamos lá. Eu acredito que a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Muitas vezes o entorno, há uma vida inteira, né, disseram para aquelas pessoas o contrário, de que elas não podiam, que já era tarde demais, que a idade já estava muito avançada. Então, eu acho que a gente precisa promover um ambiente onde elas possam encontrar esse solo fértil para se desenvolver e desenvolver todo o seu potencial. Maravilha. Super encantador.
E ainda quero te fazer uma pergunta aqui que pode ser alvo de impulso aqui para várias pessoas que estão assistindo. Então, se um líder, um gestor estiver ouvindo o nosso episódio e ele quiser começar a transformar vidas através da educação, desejar impactar pessoas e ter aqui um projeto relevante como incluir, por onde ele deve começar? Qual que você acha que deve ser o movimento desse gestor, dessa empresa, para esse início de impacto transformador? Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo trazer aí para esses líderes essa mini receita. Mas, brincadeiras à parte, o que eu faria, né? Eu começaria a olhar, né? Se existe algum grupo, né, dentro da sua organização que está à margem, né? Será que eu estou ali, enquanto gestor, só preocupado em desenvolver os níveis mais estratégicos da minha organização, né? Será que eu estou deixando de olhar para aquela pessoa que está no operacional, ou seja, como a gente diz, né, os invisíveis, né? Ou seja, será que eu não estou dando a oportunidade para aquelas pessoas que ao longo da vida profissional, né, nunca foram olhadas, né, seja por questões sociais ou econômicas? Então, eu começaria a olhar com essa lupa, né? Será que eu estou olhando para todo mundo dentro da organização? Será que tem algum grupo que está à margem? Será que algum grupo que não está acompanhando o desenvolvimento dos demais, né? Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial. Às vezes a gente quer pensar que inteligência artificial só é para uma camada ali da organização. Será que não teria outras pessoas que eu precisaria também fazer esse letramento, que eu precisaria trazer para incluir também nessas pautas? Então, enquanto gestão, eu acredito que poderíamos começar a olhar se existem grupos que estão à margem. Muito bom, Jéssica, muito obrigada. Eu saio desse encontro aqui entendendo e tendo muita convicção de que não existe gestão de pessoas sem desenvolvimento. E o desenvolvimento começa pela educação, né? Que parcerias fortes como essa, que nossa, no projeto Incluir, entre o Alicerce Educação e o Grupo Cornélio Brenan, e outras se fortaleçam, se consolidem para que de fato pessoas sejam impactadas, transformadas, que as empresas também consigam perceber que nós temos aqui soluções para a resolução de problemas e dores das empresas através da transformação de vidas. E isso é incrível, né? Unir produtividade, resultados e também pessoas impactadas, como nós ouvimos na tua fala, as famílias sendo alcançadas também pelos reflexos desse impacto, né? Então, muito especial que novas parcerias aconteçam, que esse nosso projeto querido Incluir siga por muitos e muitos anos, fazendo toda a diferença e transformando vidas por onde ele passa. Muito obrigada. Você é uma inspiração para todos nós. Estou muito feliz e honrada de ter batido esse papo com você, tá bom? Muito obrigada, Karine. Eu também estou super feliz, né, por esse convite. Conte com a gente, conte comigo. Estamos por aqui. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas para plantar essas sementinhas, mais pessoas que acreditem na educação, de mais pessoas que tragam realmente essa ponta de esperança que eu acredito muito que a educação ela pode trazer. É isso. Muito obrigada a todos vocês da Alicerce. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada a você e parabéns. Para nós. Muito obrigada por assistir mais um episódio do podcast Alicerce. Nos sigam em nossas redes sociais. Desde que eu quiero